Olá, meu querido irmão, tudo bem com você? Se não está, vai ficar, porque a partir de hoje aqui no Loud Cry Instituto, em meio a essa natureza maravilhosa de Deus, nós vamos trazer para você uma série de estudos sobre as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, porque esta é a última igreja e essa é a última verdade que deve ser vivida e pregada a todo mundo, preparando a terra para receber a volta de Cristo. Essa mensagem, além de te preparar para a volta de Cristo, de fazer você habilitado para essa volta, para a salvação, essa verdade também fará Jesus voltar. Porque Jesus disse, este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Nós temos uma verdade presente para os nossos dias. E essas 28 crenças da Igreja Adventista, elas trazem essa verdade. Então, essa série é muito importante, você compreender sobre essas verdades, ok? Deus te abençoe com esta série e hoje nós teremos o primeiro estudo sobre a Palavra de Deus. O que é a Palavra de Deus? Você vive a Palavra de Deus? Você conhece a Palavra de Deus? É isso que nós vamos ver hoje com esse estudo. Mas antes, nós vamos trazer um recadinho para o joio atrevido. Lobos disfarçados de ovelhas que estão no meio da igreja de Deus, impedindo essa verdade de ser vivida. Já nos dias de Paulo, tinham pessoas parecidas com as que nós temos hoje, que também faziam essa obra de Satanás. E olha só o que ele fez com essas pessoas. Nós vamos ler o capítulo 1 de Tito, o verso 10 em diante. Diz assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Meu querido, no tempo do apóstolo Paulo tinham pessoas que eram usadas por Satanás, e aqui está descrita essas pessoas. Fábulas judaicas. Então eram pessoas judias, doutores que se diziam doutores da lei, homens que se diziam doutores da lei. E Paulo ainda dá nome desses líderes. Aqui, um livro antes, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14, diz assim, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então, você, pastor Alejandro Bulhon, que vem fazendo filmes e que diz que isso é a vontade de Deus na Igreja Adventista, então, que o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, ok? Vamos continuar. O recadinho para o joio atrevido está em 1 Timóteo 1:20, diz assim, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então, para que não mais blasfeme na igreja de Deus, eu entrego o pastor Ayrton Killer, que está vendo toda essa bagunça na igreja e não faz nada. Eu entrego você, pastor Ayrton Killer, para Satanás, para que você pare de blasfemar contra Deus. E pastor Fernando Iglesias, que representa todos aqueles que estão trazendo essa música podre para dentro da igreja adventista, rock, jazz e blue, né? Você, os seus filhos e os restantes aí dos pastores e cantores da igreja que trazem esses estilos musicais errados para a igreja, eu vos entrego a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemarem mais contra Deus. Vocês, arautos do rei, que ainda insistem, pastores, homens cultos, que sabem o que é certo e o que é errado, ou pelo menos tiveram oportunidade, mas não aproveitaram. Vocês, né, Jader Santos e companhia, Novo Tom e todos os cantores que são desses estilos aí, rock, jazz e blue, todos aqueles que estão compactuando com filmes, trazendo filmezinho para passar na igreja adventista, todos aqueles que fazem um provar e vede com teatros, né, e trazem isso para a igreja de Deus, vocês, vou ler de novo aqui para vocês, ó. Recadinho para vocês.
1 Timóteo 1:20. Para serem castigados, os entreguei a Satanás, ok? Então, você também, Mauro Canassale, Daniel Silveira, que pregam que nós somos igual a Jesus, vocês do MV, que insistem em dizer que o pecado só vai ser tirado de nós, aliás, que dizem que o pecado vai ser tirado de nós hoje, antes da porta da graça se fechar, você que está pregando essa mentira, eu entrego você a Satanás para ser castigado, para parar com essa blasfêmia de vocês, ok? E demais aí que pregam contra a Trindade Adventista, todos vocês, eu entrego vocês a Satanás, ok? Porque vocês precisam, como diz aqui em Tito 1:10, vocês precisam, verso 11, aliás, é preciso fazê-los calar. E para isso a gente entrega vocês a Satanás para serem castigados, porque vocês precisam se calar. Vamos então começar o primeiro estudo da série das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, que é a Palavra de Deus. A Escritura Sagrada. O que é a Escritura Sagrada? O que é a Palavra de Deus? Você sabe? Você pratica? Ou esse joio atrevido está impedindo você de praticar e entender o que é a Palavra de Deus? Nós vamos começar desmistificando uma coisa que estão colocando na Igreja Adventista, dizendo que a Palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Essa é uma tremenda de uma mentira e nós vamos ver por quê. Apocalipse, capítulo 22, verso 18 em diante, diz assim: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Muita gente usa esse texto para dizer que a Bíblia Sagrada está fechada, a Escritura Sagrada está fechada, de que a Palavra de Deus se resume a um livro, dizendo que quem acrescentar alguma coisa vai estar recebendo as pragas que estão descritas no Apocalipse. Bom, se isso é verdade, se esse é o contexto dessa passagem, então quem primeiro vai receber as pragas desse livro é o apóstolo João. Porque depois que escreveu esse texto aqui, ele escreve 3 João, então ele acrescentou. Tá vendo? Então não faz sentido você dizer que isso aqui, que esse verso fecha as escrituras em um livro, que não pode haver mais escrituras, mais palavra de Deus, porque isso é minimizar a força da palavra de Deus. Vamos então ver quem é a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós vamos começar com um verso muito usado pela Igreja Adventista, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, homens santos foram movidos, escolhidos e movidos pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então o Espírito Santo, ele recebe de Deus e ele transmite essa mensagem de Deus que ele recebe para os homens. Que Deus é esse? João capítulo 1. Nós vamos ver que Deus é esse que transmite para o Espírito Santo para que seja nos dada essa verdade, essa palavra. João está depois de Lucas, faz parte dos evangelhos. João capítulo 1 diz assim: No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Verso 14 diz: A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Verso 18: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus Filho, ou o Deus unigênito, depende da sua tradução, que está no seio do Pai, quem o revelou. Então nós temos um Deus Filho, ou seja, um Deus que são três pessoas, que são um Deus, que é, como eu dissesse, por exemplo, são 3 pessoas que é ser humano, é um ser humano, é uma raça de seres humanos, ok? Então, 3 pessoas que é um Deus, que é uma espécie, né? Um desses 3, dessa espécie Deus, se fez carne e habitou entre nós.
se torna filho de Deus, mas não é filho de Deus. Hebreus prova isso. Hebreus capítulo 7, verso 3 diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Ok? Então ele é semelhante ao Filho de Deus, mas ele não é filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ok? Então esse que se faz filho, ele se limita, então ele não pode usar, pela sua limitação, a sua onipresença. Ele não pode estar em todos os lugares. Por isso que ele foi para o céu, está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Ele esteve no lugar santo intercedendo. Ele deu mensagens para o Espírito Santo revelar para pessoas no lugar santo. Mensagens que deveriam preparar e livrar a igreja das ciladas de Satanás. Deus trouxe então, enquanto estava no santo, um novo testamento. Jesus, Deus Filho, trouxe, através do Espírito Santo, um novo testamento. É isso que ele fez enquanto ele estava no lugar santo. O Novo Testamento, então, portanto, é aquilo que foi feito por Jesus no lugar santo, lá no céu. Então Jesus escreveu isso aqui através de pessoas que ele escolheu, mediante o Espírito Santo que iluminou essas pessoas. O Antigo Testamento já tinha sido feito quando Jesus veio. Ele deu também essa revelação para Moisés, para outros profetas. Lembrando que durante essas revelações teve profeta que não foi incluído aqui na Bíblia, que eu acredito que tinham muitos escritos sobre esses profetas, mas foram perdidos. Por exemplo, João Batista, que foi o maior nascido de mulher, não está aqui na Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Elias, que é o profeta que está no céu hoje, não está na Bíblia. Mas Elias escreveu muita coisa, Elias falou muitas profecias, mas ele não é um dos autores da Bíblia. Então a Bíblia, ela não detém toda a palavra de Deus, ela é parte da palavra de Deus. Ok? Portanto, depois que a Bíblia Sagrada foi feita, dizendo assim, esses são os profetas, esses são as escrituras sagradas, não significa que Deus não vai trazer outros profetas. Nós, adventistas, cremos que Deus revelou para Ellen White, agora no lugar santíssimo, revelações ainda mais especiais do que as do Novo Testamento. Por quê? A primeira base para nós é o Antigo Testamento. Por isso que Jesus sempre indicava o Antigo Testamento, como os autores do Novo Testamento sempre indicavam o Antigo Testamento. Quando Pedro fala das Escrituras Sagradas, eles estão se referindo ao Antigo Testamento, ok? Porque era a base, era o que veio antes. Então o que vem depois tem que estar de acordo com o que veio antes. E Ellen White, a última profeta até o momento, ela tem que estar de acordo com essa base aqui, com a Bíblia, com o Antigo e com o Novo Testamento, e com os profetas que também não estão aqui, com João Batista, com Elias, ok? Mas cada revelação nova, ela é mais importante para o povo que vive naquele momento. Então, por exemplo, as revelações do Novo Testamento são mais especiais e mais importantes para o povo que vivia na época de Cristo, porque elas eram atuais. Elas diziam o que o Antigo Testamento dizia, mas de uma linguagem mais atualizada. Por isso que João, abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2, verso 7. Leia comigo, diz assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora não está nas trevas. Então, o povo judeu dizia que amava, mas eles tratavam mal pessoas. Por exemplo, tratavam mal escravos, tratavam mal pessoas que existiam ali, pessoas de outras nações. Eles não tinham respeito e não tinham amor para essas pessoas. E aqui, João, ele traz o mandamento antigo, de que já existia na lei de amar o próximo como a ti mesmo, já existia. Se você pesquisar o Antigo Testamento, você vai ver que já existia esse mandamento lá, só que tinha sido esquecido. Então ele relembra de uma linguagem mais atualizada, falando do problema atual, ok? Então, ele não acrescentou algo novo. Ele pegou a luz antiga e
trouxe numa linguagem atualizada, ok? Ele traz a mesma luz, Jesus. Ele traz Jesus, só que atualizado. Porque os enganos, aqui ele até explica, os enganos, eles aumentam, ok? As trevas se vão dissipando, então as trevas vão aumentando, então a luz de Deus precisa aumentar. Depois de 2000 anos que Jesus escreveu o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você acha que Satanás não trouxe então novos enganos a respeito das verdades de Deus? Claro que sim. Tamanho foram os enganos que lá na Europa, na época que a Igreja Católica perdeu tudo que tinha para o ateísmo francês, em 1798, quando o Papa foi preso lá no Vaticano. Por que você acha que ele foi preso? Por que os cientistas, por que o ateísmo francês, que era contra Deus e contra as Bíblias, por que você acha que eles acabaram com a Igreja Católica? Por que eles negaram Deus e tudo que era de Deus, queimavam as Bíblias em praça pública? Porque a verdade de Deus, depois de 2000 anos, ela foi distorcida. Só existia uma ou duas Bíblias em toda a Europa em alguns momentos. E as pessoas foram perdendo o significado da verdade, elas foram perdendo o entendimento da Bíblia, das Escrituras, do que eram as Escrituras. Dogmas humanos, doutrinas humanas, como lá nos dias de Jesus, foram tomando lugar da Escritura Sagrada. E as pessoas foram perdendo a noção do que era a verdade. Elas foram perdendo de vista Jesus da sua vida. Foram impedidas de viver essa verdade. Então, agora, você não acha que precisa de uma luz atualizada? Sim, e Jesus mandou essa luz. Lá do lugar santíssimo, ele manda a luz mais poderosa que existe para mim e para você. A Escritura Sagrada mais poderosa é a atual. A Escritura escrita por Ellen White. Ellen White é a última profeta. Deus revelou para Ellen White as verdades do Santíssimo. O lugar santíssimo é o lugar de purificação. É um lugar onde todos os pecados eram exterminados do povo de Israel. Então, com essa verdade, a última verdade dada por Jesus do lugar santíssimo, todos os pecados vão ser tirados do povo de Deus. Nós vamos voltar para o Éden. E essa última escritura está resumida aqui em Apocalipse capítulo 14. Capítulo 14, o verso 6 em diante resume essa última escritura. E do verso 1 até o verso 5 fala do resultado dessa escritura, que é a formação dos 144 mil. Ok? Verso 6 em diante nós vamos ler. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. A cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então a primeira mensagem diz que o juízo de Deus começou. Jesus está fazendo juízo para voltar a essa terra. Todos estão sendo julgados, porque quando Jesus voltar já vai ter decidido quem é trigo, quem é joio, já vai haver feito, já vai ter acontecido a separação do trigo e do joio. A igreja pela primeira vez vai alcançar o seu estágio de purificação plena. É isso que diz aqui no início desse evangelho. Nos escritos de Ellen White você vai ter então uma amplificação dessa mensagem. Como você pode receber esse juízo na sua vida, como você pode ser purificado por esse juízo, como você pode estar pronto diante desse juízo. Lá no passado, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e ali quando ele entrava no lugar santíssimo existia um jejum, porque naquele dia quem tivesse um pecado morria, era exterminado, era separado de Israel. Então nesse período da história vai existir uma separação. Jesus não vai voltar a essa terra até que tenha a separação do trigo do joio. Então essa última mensagem dada a Ellen White, ela foi dada para separar o trigo do joio. É o último evangelho, é a última palavra de Deus que foi revelada, mostrando que tem um juízo acontecendo, uma separação. E esse juízo acontece no céu primeiro, revela essa mensagem para nós. Essa mensagem toca o nosso coração, nos purifica de tal forma que nós somos habilitados para julgar e decidir quem é joio, quem é trigo. Poxa, que mensagem poderosa. Assim como Paulo nos seus dias chegava num povoado
e tinha lá uma pessoa pregando mentira e ele disse, olha, você não é de Deus, você está fingindo que é de Deus, então você vai ficar cego, porque eu sou autoridade de Deus para dizer o que é, o que não é, eu sou movido pelo Espírito Santo, então você vai ficar cego, você é joio atrevido, e aquele homem ficou cego para mostrar quem era quem. E agora, no tempo do fim, vai acontecer a mesma coisa. Nós iremos receber o Espírito Santo. Esse povo que aceitou a última palavra de Deus revelada através de Ellen White, que não ficou no engano de que a Bíblia somente é a palavra de Deus, que aceita Jesus como sendo a palavra de Deus, a Escritura Sagrada vem de Jesus, não está limitada a um livro. Então esses que aceitaram isso, eles vão em algum momento receber também o Espírito Santo que Paulo recebeu, só que um pouco mais forte ainda. E nós vamos fazer braços crescer, pernas crescer, nós vamos fazer pessoas ressuscitarem e nós vamos provar então quem é quem. Nós vamos dizer, ó, você é de Deus, você é do capeta, sai para lá, Satanás, você vai ficar cego. Ellen White chega a dizer que as pessoas vão atirar contra esse povo santo, mas as balas cairão, as balas não vão acertar esse povo, porque esse povo vai estar revestido de um poder sobrenatural tremendo, ok? Então, essa primeira palavra também, dada aqui, esse resumo dado em Apocalipse, também nos leva para o Éden, nos chama a se alimentar como Adão e Eva se alimentavam, a viver como Adão e Eva viviam. Por isso que eu estou aqui no campo. Aqui eu estou plantando, eu estou vivendo aqui no campo, porque essa é a primeira mensagem angélica. Vamos ler aqui novamente para você entender. Dizendo, temer a Deus da agora porque é chegada a hora do seu juízo. Você entende que chegou a hora do juízo, não está mais na hora de fazer comércio, de estar lá na cidade, né, vivendo como nos dias de Noé, davam-se em casamento e comprava e vendia, vivendo no comércio. Não, eles entendem que chegou o tempo de juízo, que chegou o tempo antes da volta de Cristo, que eles têm que se preparar para essa volta de Cristo, ok? É o tempo do juízo. Então é o tempo de construir a arca. Assim como Noé construiu a arca porque ia vir água, ele parou tudo para construir a arca, nós devemos parar tudo para ir para o campo. Tá entendendo? Então, começou o juízo, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então essa primeira mensagem está chamando você a atenção para a volta de Cristo, para o juízo iminente, para você sair de toda a confusão do mundo, das cidades e ir para o campo para se preparar, para fazer jejum, ficar magrinho, parar de comer carne, parar de comer coisas animais e comer só os vegetais como Adão e Eva comia. Isso é o que essa primeira mensagem fala para você. Ela fala do Criador dos céus e da terra, ela volta você lá para o Éden. Ok? Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem diz, caiu Babilônia. Então as ideias erradas sobre Deus vão cair. Esse estudo que nós vamos fazer vão tirar essas falsas ideias. O que você está entendendo errado, por exemplo, tem muita gente achando que a palavra de Deus é a Escritura. Isso é um engano. É a Escritura não, é a Bíblia. Isso é um engano. Ok? Então esses enganos sobre as 28 crenças vão cair por terra. Isso é cair Babilônia. Todos aqueles que são de Babilônia vão sair da igreja adventista. No primeiro estágio, o joio atrevido, aquele que aparece dizendo, defendendo o erro, vai sair. Depois, no segundo estágio, quando nós recebemos o Espírito Santo, aí todos vão sair. Não vai ficar mais nenhum que quer viver pecado, não vai ficar na igreja adventista. Vão sair. Ok? E a terceira mensagem angélica, seguiu-se a isso outro anjo, terceiro dizendo, engano de vós, se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. Então nós mostramos o juízo, a sentença. Você vai perecer, você vai morrer se você não aceitar isso. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não é Deus que te mata, não é Deus que te dá a consequência. É Satanás. Porque Deus ele deu um caminho de livramento. Então ele está dando hoje a oportunidade para você. Se você permitir que essa verdade entre no seu coração, ele vai cear com você. Ele vai fazer você ser feliz. Ele vai livrar você da morte. Mas se você rejeitar esse evangelho, aí você está escolhendo a destruição que o diabo propôs para você. Ok? Mas o verso 12 conclui esse evangelho para você dizendo, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus através da fé em Jesus. Aqui diz só a fé em Jesus e a fé em Jesus, mas eu traduzi para você dizendo os mandamentos de Deus através da fé, porque nós temos que guardar a lei. Esse é o resultado da salvação, não é a salvação. Mas sem a palavra de Deus, sem a fé, sem a prática da fé, o que é a prática da fé? É praticar a palavra de Deus, é praticar Jesus que está no Santíssimo. Se você não praticar a fé, se você não praticar Jesus, se você não praticar a palavra de Deus, você não vai se salvar.
E eu gostaria de concluir esse estudo provando tudo isso que eu disse para você. Abra sua Bíblia aí, agora, primeiramente em Hebreus capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Agora, verso 2: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está vendo aqui? Aqui está dizendo que a salvação está na palavra, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, foi inicialmente dada por Jesus duas vezes. Primeiro ele deu lá no Éden para Adão e Eva, depois pelos profetas que vieram depois. Depois Jesus vem pessoalmente, depois do pecado, e também dá novamente palavras reveladas, inspiradoras para nos salvar, para livrar do pecado. E depois pessoas inspiradas. E por último agora Ellen White. E por último, depois de Ellen White, vem eu, Pablo Ferrari, vem você. Deus quer que você seja o profeta, tipo o profeta João Batista. Ele está chamando os 144 mil, que são os maiores profetas que já existiram. Você e eu somos chamados a ser 144 mil. Você e eu somos chamados a ser o terceiro anjo de Apocalipse. Você e eu estamos sendo chamados a receber o último testemunho que foi dado no santo. O que é receber o terceiro anjo? O terceiro anjo, ele fala de um testemunho dado no lugar santíssimo. Para Ellen White, é você receber e viver essa mensagem. Quando você vive, você vai para o campo, você sai da cidade, você não quer mais ter comércio na cidade, você não quer mais comer o que a cidade come, você não quer comer industrializado, você não quer comer química, você quer vir para o campo, você quer se separar dos seus filhos, da sua esposa, você quer cumprir Mateus 10. Olha o que diz Mateus 10. Quer ver? Mateus 10. Vou ler porque fica melhor aqui lendo. Mateus 10 diz assim, ó, para mim e para você. Mateus 10. Abra sua Bíblia em Mateus 10, meu querido. Diz assim, ó: O discípulo não está acima, 10:24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta os discípulos ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Estão chamando você de louco, de fanático, porque você saiu da cidade e foi para o campo. A sua esposa não quis ir com você, os seus filhos te chamaram de louco. Olha só o que está aqui, ó. Verso 34 do Mateus 10. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Os piores inimigos seus vão ser os adventistas do sétimo dia, porque foi profetizado. Os piores inimigos seus vai ser os da sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, ok? Então você precisa sair de perto deles, daqueles que não querem a verdade, porque a verdade liberta. João 8,32 diz: Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E existe como nos dias de Pedro. Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, verso 12. Uma verdade presente. Diz assim, ó, verso 12: Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora sejais certos da verdade já presente convosco e confirmados nela. Então, assim como nos dias de Pedro existia uma verdade presente, não era do Antigo Testamento, era uma verdade presente revelada pelos apóstolos, existe uma verdade presente hoje revelada por Ellen White. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é os escritos de Ellen White, e você precisa aceitar esses escritos. Você adventista que aceita os escritos de Ellen White como sendo a palavra de Deus, você vai ser liberto. Você que para de dizer que Ellen White é uma luz menor, que os escritos dela são uma luz menor, embora ela tenha dito isso, como o apóstolo Paulo disse, que ele era o pior dos pecadores, mas ele não era o pior dos pecadores. Ellen White fala isso no contexto de que a base maior é a palavra de Deus. A palavra de Deus dada antes. A Bíblia é a base. Por quê? Porque ela veio antes. O Antigo Testamento foi a base para o Novo. Então, o Paulo também falou a mesma coisa. Olha, eu não sou nada. Lá para os bereanos, eles foram consultar as escrituras, o que tinha no Antigo Testamento. Eles não foram direto para os escritos de Paulo. Então Paulo falou, eu sou uma luzinha menor também. Existe uma luz maior de base. Então ele está falando de base, ok? Quando Ellen White fala que ela é luz menor, ela está falando de base. Então ela é a base menor, porque ela vem em cima
da base. Então, primeiro o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, depois Ellen White, depois os 144.000. Mas, apesar disso, em termos de entendimento, em termos de esclarecimento, o profeta atual, o profeta novo é maior do que o antigo, porque ele traz uma revelação mais clara, mais definida, ok? Então nós estamos trazendo uma revelação aqui clara, definida. Nós estamos trazendo uma revelação para que você entenda realmente o que você precisa fazer nesses dias, ok? Meu querido irmão. E nós vamos concluir esse estudo com o que está em Tito. Abra sua Bíblia no livro de Tito, é um livro um pouco difícil de achar para quem não tem prática na Bíblia, mas está depois de Hebreus, antes de Hebreus, aliás, desculpa. Depois de Timóteo, 2 Timóteo tem Tito. Tito, capítulo 3, o verso... Vamos ler o capítulo 2, verso 11, depois nós vamos ler o capítulo 3. Capítulo 2, verso 11, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas. Então, meu querido, as verdades, elas nos salvam, nos educando. A verdade da palavra de Deus, ela nos salva. Isso é salvação, é você praticar a palavra de Deus. Educando-nos para que sejam renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora vamos para o capítulo 3, o verso 4 em diante, para você ver como é que isso funciona. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Então aqui está chamando Jesus de Deus, Ele é nosso Salvador, é Deus. E o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. O que é obra de justiça praticadas por nós? É quando você faz a sua vontade. Você diz assim, ó, eu não aceito a mensagem revelada da Ellen White de Jesus no lugar santíssimo. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero ser fiel, eu quero ser cristão, tendo um comércio grande na cidade. Eu quero ficar na cidade, eu não quero ir para o campo. Eu tenho que ficar aqui porque alguém tem que ficar na cidade para pregar. Mentira! A mensagem diz que nós vamos morar no campo e depois ir pregar na cidade, ok? Então nós temos que pregar na cidade, mas morar no campo. Então esses que querem morar na cidade, quer dar desculpinha, que está pregando, esses estão fazendo isso aqui, ó. Estão se salvando por justiça própria. Ele quer a justiça dele, ele sabe mais do que Deus, entendeu? Isso é se salvar por obras. Não é aquele que tem a obra de Cristo na vida dele, ok? Porque a obra de Cristo salva. Vamos fazer um intervalinho aqui e vamos lá para Tiago. Abra sua Bíblia agora em Tiago. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago capítulo 2, verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Está com dúvida ainda que a salvação é pelas obras? Vá lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ok? Então nós somos salvos pelas obras da palavra de Deus. O que Jesus falou no lugar santíssimo, colocado em prática na sua vida, essas obras, elas não são suas obras. São as obras de Cristo em você. Por isso que elas salvam você, ok? Então essas obras da fé, essas obras de Cristo em você te salvam. Quando Paulo fala que as obras não salvam, nós somos salvos independente das obras da lei, ele está falando das obras da lei, que é guardar os mandamentos, os 10 mandamentos. Isso é consequência. Primeiro vem as obras da fé na sua vida, depois vem as obras da lei. Aí você vai ter o mandamento de Deus como consequência. Agora vamos ler aqui, continuar lendo Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, tá vendo? É o lavar do Espírito Santo que te salva, meu querido. É a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo aí na sua mente que te salva. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por obras, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Este estudo da palavra de Deus é maravilhoso, hein? Então, nós podemos nos tornar herdeiros mediante
a revelação de Jesus no lugar santíssimo. Essa palavra poderosa que veio através do Espírito Santo Ellen White e nos foi comunicada. Essa palavra nos salva, meu querido. Está escrito aqui, nos torna herdeiros. Isso é o regenerar. Vamos ver se essa é a palavra mesmo. Capítulo 3 de Tito. Vamos lá de novo, vamos ler de novo. Capítulo 3 de Tito, verso 5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aquele que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Jesus passou para o Espírito Santo e essa mensagem nos lava, nos purifica. Bom, eu tenho mais um texto aqui que eu preciso ler para você. Efésios, para você entender ainda mais o que é o batismo. Nós estamos trazendo preparando você para os demais estudos das 28 crenças. Efésios, abra sua Bíblia agora em Efésios, depois de Coríntios, depois de Gálatas, aí vem Efésios. Efésios 5, 26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos batiza. Esse é o regenerado Espírito, é a palavra. Não é sair pulando igual um louco aí na sua igreja, ficar morando na cidade, comendo carne, não é isso não. O regenerado Espírito é você aceitar a última profeta dos escritos de Ellen White, é você viver aqui no campo, é você sair da cidade, do conforto da cidade, chuveirinho quente, vir aqui tomar banho frio, gelado. Não é que você precisa tomar banho gelado, mas no início talvez você não tenha recurso, então você tem que fazer igual eu, tomar banho gelado. Você vai ter que muitas vezes lidar com mosquito que não tem na cidade, você vai ter que plantar, você vai ter que ficar com a mão assim igual a minha, porque você vai ter que começar a pegar na enxada, colher de pedreira, você vai ter que fazer a sua própria casa, você vai ter que plantar, você não sabe tudo, então você vai ter um estresse, aqui a gente vem para sofrer. Sabe por que a gente vem para sofrer? Tudo tem explicação na Bíblia. Hebreus, a palavra de Deus faz você sofrer. Por quê? Hebreus 2:10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então é por meio de sofrimentos, meu querido. Deus traz você no campo para fazer você sofrer, para você ficar magrinho igual eu, para você parar de comer carne. No início vai ser difícil, porque você às vezes está acostumado a tomar remédio para dor de cabeça, então você vai ter que vencer a dor de cabeça com a alimentação natural. Então você vai às vezes acordar de noite com dores e você vai levantar e não vai tomar nenhum medicamento para a dor passar, você vai orar, você vai clamar, e Deus, o Senhor está no controle da minha vida, eu creio nisso, então me cura. Então assim você vai aprender a confiar em Deus, porque quando a porta da graça se fechar, você tiver que ir para o campo, não vai ter o remedinho para você tomar e sair a dor de cabeça não, você vai ter que estar curado desses enganos de Satanás, entendeu? Você vai ter que saber plantar, colher, você vai ter que saber fazer isso, senão você vai estar perdido. Meu querido, Jesus quer voltar e quer que você aceite a palavra. Então aceite a palavra de Deus, a Bíblia. Aceite os profetas, Elias, que não estão na Bíblia. Aceite o profeta João Batista, viva como eles. Aceite o testemunho de Ellen White, porque não é o testemunho de Ellen White. Ela é uma pessoa pecadora, miserável, igual eu e você, mas ela trouxe os ensinamentos que o Espírito Santo deu para ela através de Jesus. E você precisa viver isso, você transmitir isso para o mundo, ok? Deus te abençoe, um grande abraço. Que a palavra de Deus seja a tua vida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus te abençoe. Fique com essa mensagem e com essa paisagem agora. Vou mostrar para você a paisagem maravilhosa aqui da Loud Cry. Olha só, nós já plantamos aqui, estamos construindo e já plantamos aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui, ó, quando tiver dor de cabeça, aí tem que comer um pouquinho dessa plantinha aqui, ó, dor de barriga, né? E aqui a bananeira, olha como é que ela tá crescendo aqui, ó. Olha só, tá crescendo a bananeira, glória a Deus. Nós plantamos no Método do Anjo. Temos taioba aqui sofrendo com esse sol, mas ela vai dar certo. Tá aqui, ó. Nós plantamos, ali tem um pé de coco. Olha só, meu querido. Aqui tem mandioca, tá certo? Olha só a mandioca, glória a Deus. Aqui tem um pé, não sei do que é, mas eu plantei também, porque eu recebi essa muda aí. E aqui, ó, tem feijão. Olha só que maravilha, feijão nascendo no meio do pé, na plantação do anjo de coco. Plantei aqui o coco, vendo? E aqui tem feijão nascendo, porque aqui a terra tá boa. E a gente planta coisas em volta, assim a gente vai aprendendo a plantar. E vou mostrar pra você
Também a última plantação que eu fiz aqui no Instituto Loud Cry. A última plantação maravilhosa. Essa aqui, ó. Olha só o que nós temos aqui, gente. Olha só que bênção de Deus. Tá vendo isso aqui, ó? É o morango. Esse é o morango aqui da Loud Cry. Daqui a pouco nós vamos ter aqui. Isso aqui é um pezinho de uva que eu plantei. Olha só que bênção. Tá vendo? Isso tudo aqui é vida. Isso tudo aqui é Deus falando com você. Que você aceite o falar, o mover do Espírito na sua vida. Porque é Jesus entrando e querendo viver em você. Deus te abençoe, um grande abraço.